O tema, gente, dessa live é o RG astrológico. E, O que é o RG astrológico, né, Rodolfo? Vamos contar um pouquinho para todo mundo? nossa, eu acho, assim, eu vejo até positivamente quando a gente começa a ver que está existindo um RG astrológico, porque antigamente todo mundo queria saber signo, né? Chegava assim, qual que é o seu signo? E daí aquela margem de julgamentos, o taurino é teimoso, o canceriano é chorão, o escorpiano é vingativo. E não é assim que funciona também, né? Os estereótipos, claro. E hoje em dia a gente já tem aí, graças a Deus, né, mais divulgação. A gente tá uma alergia agora, só porque tem live, começa a coçar tudo, né? A gente tem pelo menos agora o interesse em saber mais coisas que mexem no nosso mapa. Então, a gente começa a ver no boteco mesmo, o pessoal perguntando, sim, qual é o seu signo? Mas aí já fala, e seu ascendente? E a sua lua? Então é até positivo, né? É bacana a gente ter aí um interesse maior. Claro que o mapa ele traz para a gente todo um universo de pontos, de características, planetas, pontos, asteroides, a quem use. Mas essas três coisinhas do mapa contam muito da gente. Já ajudam muita coisa, né? O Com Sol, certeza. Eu acho que são os pilares, né? Os pilares, assim, para você entender, porque assim, nós somos o nosso mapa astral completo, né? Nós não somos o nosso signo solar. Antes é muito comum. Qual o seu signo? Qual o seu signo, né? O signo, na verdade, é o signo solar, né? Até para explicar, quando a gente fala o signo solar, em que lugar o Sol estava no momento que você nasceu. Por exemplo, uma pessoa hoje o Sol está em Câncer, então hoje uma pessoa, um canceriano, que nasce, alguém nascendo agora é um canceriano. Então, o que acontece? O signo solar, nós não somos só o nosso signo solar, né? Nós somos o nosso mapa completo. O RG astrológico a gente, né, é uma brincadeira para falar desses pilares da astrologia, astrológicos, falando do signo solar, da lua e do ascendente. Quem é o cada um, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu não estava conseguindo ver, gente, mas agora estou vendo aqui a imagem, estou vendo as perguntas também. Fiquem à vontade. O nosso sol é a nossa essência, quem nós somos de verdade, assim, né? É o nosso interno. O nosso ascendente é a nossa máscara social, né? Como a gente se apresenta para o mundo, a primeira impressão que a gente passa para os outros, né? Já tem uma pergunta aqui. É verdade É que verdade que a a gente. gente vira o ascendente depois dos 30? Ai, meu Deus! Nossa, eu escuto Então, muito. Mafê Luvisotto, minha linda. Obrigada por estar aqui com a gente, participando. Vamos lá, Rodolfo, vamos responder essa pergunta. para a alegria de muitos e decepção geral da nação, não, a gente não vira, né? A gente não tem como, a gente não perde o signo solar. Que nem a Alegria falou, o Sol, o nosso signo é simplesmente entre aspas, porque não é simples coisa nenhuma, ele é mega importante. Ele é uma característica só, ele é um aspecto só, um pontinho só, mas ele é mega importante, sim. Se a gente não está vibrando o Sol, se a gente não está entendendo o Sol, se a gente não está reconhecendo esse Sol na gente, além de ter que analisar as outras características do mapa, obviamente, algum problema tem. Algum problema sério tem, sim, porque o ideal é que o mapa inteiro funcione para o Sol. A gente tem que pensar nisso. Não limitar o Sol, porque seria pensar assim, né, Alegria? 1/12 do mundo é ariano, 1/12 do mundo é pisciano, daí por diante. E o ascendente, eu acho que isso ficou... Eu não sei se isso existe em outros países, sinceramente, pelo que eu pesquisei, essa ideia de que quando a gente faz 28, 30 anos, a gente vira o ascendente. Eu acho que isso é muito brasileiro, que nem o inferno astral, e esses dias eu me deparei que inverno astral também, para mostrar que é outra invenção também. Assim, aí fica na dúvida, inferno ou é inverno? Não tem como, a gente não perde a essência do Sol quando a gente faz 28, né? O que acontece, assim, a gente tem algumas explicações para poder mostrar algumas
algumas mudanças que vão se manifestar. É claro, uma criança nasce, e aí a gente chega lá para os 27, 29 anos, você tem outra cabeça, você já tem outras experiências. E nesse caminho, o Sol já progrediu no mapa, que é uma das técnicas até de previsão, de movimento. O mapa é dinâmico, o mapa não é só o diagrama que a gente vê, ele está em movimento. O Sol já progrediu, já andou 30 graus ali com 30 anos, então você já absorveu provavelmente, se você faz aniversário, né, parte do segundo decanato, principalmente ali, você já está absorvendo experiências de outro signo. Esse é um ponto que a gente precisa pensar aí em torno dos 30. Outro ponto também, está perto do famoso retorno de Saturno, em que a gente é obrigado a amadurecer. Então é óbvio que depois de tomar muita lombada na vida, depois de você apanhar bastante, você vai acabar tendo outra postura, uma postura mais madura, o teu emocional vai ficar diferente também, a gente vai ficar mais contido, etc. Então você também vai manifestar ali a marca daquela experiência. E também tem a situação do ciclo lunar progredido. Quando a gente está fazendo, a cada 27 anos, a gente tem uma lua nova pessoal nas progressões também. Então, isso vai mexer com o nosso emocional, a gente vai ter evoluções na vida em relação à mudança. E lua, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né, Alegria? Sim. Mudanças também. Então, não, infelizmente ou felizmente, a gente não absorve a gente não se torna, né? A gente não vira o ascendente. Não tem como mudar de signo, pessoal. Se você... É um mito, né? Eu não sei por quê, né? Eu acho que, complementando o que o Rodolfo falou, eu acho que com o tempo, com o autoconhecimento, que a astrologia é uma das ferramentas para o autoconhecimento, mas a gente não tem só a astrologia, a gente tem inúmeras ferramentas para o autoconhecimento. A gente começa a entender qual é a nossa persona, como que funciona a nossa máscara social, como funciona esse ascendente. E a gente começa a ter mais domínio sobre isso, né? Domínio sobre quem somos nós. E aí sim, eu acho que talvez a gente entenda mais, poxa, a pessoa já é uma outra idade, já está mais maduro, então ela pode até entender mais e ter o domínio do seu ascendente, e acho que talvez isso possa fazer sentido para tantas pessoas me perguntarem, né, se a gente se torna o nosso ascendente. Isso surgiu provavelmente de alguém que falou, né, em algum momento. E eu já ouvi gente famosa falando isso dentro da astrologia, que foi referência, já até faleceu. Assim, não é uma pessoa só, a gente encontra astrólogos, sim, que reproduzem essa ideia, talvez porque vai mexendo com tudo isso, começa a ver o Sol progredido, começa a ver Lua progredida, começa a ver o retorno de Saturno, mas não dá para mudar, né? A gente recebe ali, a gente imprinta a configuração celeste no momento do nosso nascimento. Então aquilo vai nos acompanhar. Então não, a gente não vira. Não. O que é interessante também, né, do ascendente é que muitas vezes quando a gente conhece uma pessoa, e a primeira impressão que a gente tem dessa pessoa é o ascendente, né? Então é interessante, quando você tem um ascendente muito diferente do seu signo solar, acontece muito de as pessoas falarem, poxa, quando descobrem qual é o seu signo solar, nossa, mas você não tem nada a ver com o seu signo solar, porque ainda não te conhecem direito, né? Porque essa é a persona, essa é a nossa máscara social. Você entrou numa festa, você entrou em algum lugar, começou um curso, né? Acabou de conhecer todo mundo, é como a gente se apresenta, é até a maneira como a gente se veste, né? O ascendente, ele mostra também o nosso físico. Ele está ali no começo da mandala astrológica, né? Das casas astrológicas. É a cúspide da casa 1. Sim. Então, se não é a casa 1 também. Fala assim, a casa 1 é o ascendente. Não é a casa 1 inteira, pelo amor de Deus. É o início, é o ângulo em que abre ali, é o ponto que abre, que a gente chama de cúspide. É a cúspide da casa 1 que vai marcar, que é mega importante. Tanto que sem horário certinho a gente não consegue definir o horário de nascimento, né? A gente não consegue confirmar ou definir o ascendente. Sim, e é muito interessante, porque o ascendente também ele mostra, a gente estudando o ascendente, a gente percebe muita coisa da infância, né? Porque como é o início da nossa vida,
O ascendente, quando a gente estuda o mapa infantil, a gente vai ali no ascendente. O ascendente é um lugar muito importante para a gente estudar o mapa infantil, o mapa de início da vida, né? É mesmo o começo, como a gente se apresenta para o mundo, como a criança nasceu, o ascendente está ali, é o ascendente que dá a máscara, dá a cara, né? Mas a essência, que é o signo solar, é o nosso signo. É o signo solar, ele é a nossa essência, nossa essência, quem somos de verdade, né? O ascendente, assim, até para o pessoal entender como que é, né, como é que funciona, se alguém pudesse, na hora em que a gente nasce, olhar para o horizonte com uma super máquina fotográfica, especialmente se estiver de dia, né, olhar para o horizonte e ver o signo que está subindo no horizonte, como se fosse assim, uma estrelinha, né, a linha do horizonte subindo ali. Aquele signo que é o ascendente. Ele fica regendo mais ou menos umas 2 horas, o horário de nascimento da pessoa. Então é por isso que ele tem até esse nome, porque é o signo que está ascendendo, ele está subindo no horizonte. Então é uma marca que fica presente no nosso mapa. E é bem isso, a nossa máscara social. É como a gente acessa o meio externo, né, Alegria? Como que a gente vai entrar em contato com o que está ali. Você imaginar um carrinho também, quando você está andando de carro, dirigindo um carro, óbvio, as pessoas vão te ver pelo vidro, claro. Mas o que elas vão ver primeiro? Vão ver o carro primeiro, antes de você. Lá dentro está você, em si, você, o sol, o teu ego, e por fora está o personagem. E você está usando esse carro justamente para poder andar, para poder se locomover, para poder ir para vários lugares. Então, ele é um mecanismo de acessar o que está fora da gente. Então, meio óbvio, entre aspas, né? É fato que é o que muita gente vai reparar de você. É a roupinha que a gente está vestindo. É quase que assim uma ideologia que a gente veste para poder entrar em contato com o mundo. E também fazer esse sol começar a brilhar, começar a aparecer também. Sim. A gente tem mais uma pergunta aqui da Mafê, deixa eu olhar aqui. Eu vi aqui assim que eu tô falando, né? Não existe inferno astral. Então, né? Outro mito quebrado. Vamos lá. É outro mito, assim, quebrado. Se a gente for prestar atenção, que mês da vida da gente foi plenamente, assim, foi 100% bacana. Eu acho que também outra coisa que eu já tentei dar uma pesquisada, Alegria, e não encontrei outra referência que não fosse do Brasil, sobre a existência do inferno astral. Me parece que pode ser aí alguma analogia, alguma coisa derivada da progressão do ascendente na Revolução Solar, que aí vai se aproximando, vai cruzando a casa 12 da Revolução. A casa 12 tem toda uma caracterização, né, de ser a casa dos inimigos, a casa do isolamento, das doenças e blá, blá, blá. Solidão, então, que seria o mês que antecede o nosso aniversário, a gente ficaria numa depresinha. Eu acho que de tanto falar, as pessoas começam a prestar mais atenção a esse mês e começam a dar mais ênfase para os problemas. Mas é legal, entre aspas, legal, você observar que você teve problemas no ano inteiro. Que em algum momento do mês ali pode ter sido meio zoadinho. Assim como você teve tempo durante o seu mês anterior ao aniversário para sair, para divertir, tomar uma cerveja. Não tem isso. E é uma coisa também muito brasileira. Não vejo, assim, conversando com colegas fora, não se fala muito, a não ser aqueles que tiveram algum contato com a formação brasileira. Sim, e às vezes assim, né? Às vezes você pode estar vivendo o seu inferno astral, né? Antes do mês que antecede o seu aniversário. Para dizer que está com aquele de idade ao pré-aniversário. Boa também. Deixa eu ver, desculpa. Tem uma coisa muito interessante, assim, porque você... Imagina assim, quando você faz aniversário, é um retorno solar. É um dia muito importante na sua vida. Sim. Por quê? Porque é o seu retorno solar, você está voltando para a posição do seu nascimento. O seu ano está começando. Então, quando você, antes do seu aniversário, você está tipo, imagina no final do ano,
sabe, em dezembro, ali, quando você está, né, cansado, você está cansado. Então, às vezes, essa influência aí do inferno astral pode ser também muito essa parte, assim, de você estar cansado, porque é uma renovação. Fazer É, aniversário é uma nova volta ao sol, né? É o que eu falo, quando eu falo parabéns para os meus amigos, eu falo uma linda volta ao sol, porque uma você vai dar boa mais uma volta. observação. Não é? Então, eu acho que isso tem muito a ver. Você pode também estar ali um mês antes do seu aniversário, 10 dias antes do seu aniversário, e passar por um trânsito astrológico incrível. Os Fantástico. trânsitos astrológicos, porque assim, eles não param. A gente até, não é o tema da live, mas a gente está vivendo um trânsito astrológico bem complicado hoje, né? Fomos Respira corajosos, essa virada de mês no fim do acordou. mês, gente. Respira essa virada de fim de mês que teremos. Tchan, 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 tchan. Sim, então, né? Então, os trânsitos astrológicos, eles interferem muito mais, né? Os trânsitos, assim, olhando o mapa astral individual de cada um, né? A gente fala no geral, mas o importante mesmo para você entender como vai tocar na sua vida é olhar o seu mapa astral individual para Exato. entender, né? Como vai tocar. Então, é bem interessante pensar que você pode viver um trânsito astrológico incrível. Então, e aí? Né? Pode pegar, você está com Júpiter no ascendente, que às vezes, dependendo de como está o movimento, ele vai ficar um ano inteiro no seu ascendente te presenteando. Um ano em que você tem retorno de Júpiter no seu mapa. Podem acontecer chateações por outras coisas? Claro, mas Júpiter é muito gostoso de ter uma ativação dele na nossa vida. Então, como é que você vai falar do inferno astral, né? Para mim, sempre minha época de aniversário, por exemplo, tende a ser mais chata, porque eu sou professor universitário, então eu faço aniversário em dezembro. Novembro, dezembro, eu tô trabalhando que nem um doido, corrigindo prova, corrigindo trabalho, é complicado. Então, para mim, poderia ser infernal. Agora, épocas do ano em que a gente tem, assim, tristeza, chateação, raiva, gente, não vamos nos limitar ao danadinho aí, né? Porque em pesquisas astrológicas a gente pode falar, não existe inferno astral. Agora que eu fico tão feliz antes do meu aniversário, que legal, é muito. Tá vendo? Às vezes a pessoa já pode até, eu estou no meu inferno astral, já fica naquela, não, calma, não, né? Vamos entender o seu mapa, vamos entender o que está acontecendo astrologicamente com o seu mapa natal, né? Isso Melhor. é melhor. Tem outra Ela pergunta aqui. perguntou também, né, se o ascendente é mais importante do que o Sol. E eu acho que não, gente. O Sol sempre é o Sol. Vai por mim. Eu acho, na verdade, que o mapa inteiro é importante. O Sol é importante, o ascendente é importante, a Lua é importante, Vênus é importante, tudo. O mapa, nós somos do nosso mapa astral, não é? Sim. Então não tem como falar que uma parte é mais importante ou outra, né? E o Sol tá ali, gente. Não se esqueçam. Tudo do mapa astral tá confluindo para fazer esse Sol funcionar. Você vem com aquela essência para desenvolver, cara. Então não. Mas não se limite a achar que a pessoa tem o Sol naquele signo, ela vai ser daquele jeito. Assim, o cara é pisciano, ele vai ser distraído. Imagina quantos piscianos eu conheço que são fantásticos, que são super concentrados. Não. Quantos sagitarianos? Sagitariano é festeiro, gosta de encher a cara. Nossa, eu conheço vários sagitarianos que adoram ficar dentro de casa quietinho. Então, também... É o todo, né? É o todo, tem que olhar o todo. E a Lua, Rodolfo? Vamos falar da Lua, né? A gente falou do Sol, que é a nossa essência, o nosso Sol que nos ilumina, né? Falamos do nosso ascendente, que é a nossa máscara social, como a gente se apresenta para o mundo. E agora nós vamos falar da nossa Lua. Quem é a Lua na astrologia, Rodolfo? Gente, essa é uma parte que o pessoal às vezes despreza, né, para entender a Lua, mas ela tem uma importância quando que a gente quer perceber quando está sozinho, mas ela vem de uma maneira ou de outra. Porque todas as nossas reações emocionais espontâneas estão ligadas à Lua. A Lua vai falar para a gente do nosso emocional, mais imediato, até de instintos também. Vai falar do nosso legado com o passado, legado com a mãe, a gente vai ver características da maternidade, da nossa herança materna, pela Lua também. Mas principalmente a nossa brincadeira emocional. Mas, passado a gente vai ver com a Lua, mãe a gente vai ver com a Lua,
emoção a gente vai ver com a Lua. Realmente é o que é mais espontâneo da gente. Se a gente puder pegar, né, Alegria, fazer uma comparação aí, uma analogia com outras coisas, pensar no aparelho psíquico da psicanálise, né, com o Freud, a gente tem 3 elementos principais e um quarto ali que é o personagem. A Lua, dentro do aparelho, é o nosso id. E o id é justamente o instinto, as nossas reações instintivas, o emocional mais espontâneo mesmo. Assim como a astrologia vai pegar a Lua como a fonte das nossas reações emocionais mais espontâneas. Então, aquilo que você está ali manifestando sem querer, querendo, que na verdade não é tão sem querer, querendo, porque aquilo faz parte de ti, está ali dentro de você, isso aí é a parte da nossa Lua, é o que está chegando. Né? Sim, é a maneira como a gente lida com as nossas emoções, né? Às vezes a gente tem... Ela é mega importante. A gente já tem os signos de terra, meu signo solar, o signo solar, gente, é o nosso signo, tá? Quando eu falo signo solar... É o sol, é o nosso sol. É o nosso sol. Às vezes você tem um signo solar em terra, um signo de terra, que é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais realista, né? E você tem uma lua extremamente emocional. Então, assim, nossa, mas você não parece ser do signo de terra, porque você tem quando a emoção pega, você sente uma lua em água, uma lua mais profunda, uma lua que gostoso. Imagina uma pessoa, assim, Capricórnio, Sol em Capricórnio, tem toda aquela vibe de ser trabalhador, metódico, prático, tá ali lindo. Com uma Lua em Escorpião, essa emoção em signo de água, ainda mais Escorpião, que traz coisas bem instintivas, profundas, um mergulho na alma mesmo. A Lua em Escorpião é um mergulhão na alma. Vai ser um capricorniano mais introspectivo, sim, mas com emoções ali que, quando vem para poder, quando ela flora com tudo. Não é o capricorniano todo padrão, a caixinha capricorniana. Que nem aqui é Virgem com Lua em Gêmeos. Gente, Lua em Gêmeos... Uma pessoa perguntou aqui, ó, Rodolfo, signo Virgem, a Tarô Vidências. Tarô Evidências, signo Virgem, e ela falou que tem Lua em Gêmeos. Gente, uma Lua em Gêmeos que é totalmente diversificada. Diversificação, comunicação, movimento, um emocional muito dinâmico, com um ego, né, com o Sol virginiano, que tende à organização, à praticidade, etc. Como é que vai ser uma pessoa dessa? Ela vai deixar de ser virginiana? Jamais. Só que o emocional dela, às vezes, pode estar numa ebulição. Vai ter um contato emocional forte por causa de atributos de comunicação, dinamismo, mas consegue dar uma centrada em outros aspectos, fazer uma ponderação, por causa desse Sol em Virgem, talvez. Ou também, a depender de todo o contexto do mapa, porque a gente agora está falando de 2 pontos só, tem que ver aí outras coisinhas, claro, mas como é que essa Lua, ela vai fazer ser uma virginiana muito mais dinâmica, que não vai ser aquela coisa de, assim, o estereótipo, virgem hipocondríaco. Não, mas imagina um virginiano que trabalha na área de saúde, que tem essa lua geminiana. Imagina o contato emocional que passa para um paciente, ou um professor virginiano que tem a lua em Gêmeos também, como que é a relação dele com os alunos, né? Como que é o tipo de acolhimento. E é uma coisa mais de dar mais liberação, de incentivar, de ser mais autônomo também. É fantástico. Ascendente em Áries. Como que ela se mostra? A minha filha teve Sol em Virgem, o ascendente em Áries e a Lua em Escorpião. O ascendente em Áries é isso, né? Você é uma virginiana, então você tem um Sol em Virgem, é uma pessoa observadora, detalhista, né? Que tem todo... terra, né? Com um ascendente em Áries. Então, você tem uma autoexpressão enorme. É uma pessoa que tem um ascendente em fogo, no signo de fogo, no primeiro signo do zodíaco. Que vai dar início a muitas coisas, que vai chegar quase que metendo o pé na porta de vez em quando, mas botando ordem em tudo, querendo organizar tudo, dar um direcionamento muito gostoso por causa do Virgem. E consegue fazer um contato emocional legal com as pessoas, até encorajar, etc., por causa da Lua que está em Gêmeos.
sim, é isso. Gente, agora eu Aí, vi uma o que é pergunta, meio o do que é céu? meio do céu? É legal, porque a gente tá, né, para quem está entrando agora, a gente está falando do RG astrológico, que é o Sol, o ascendente e a Lua. Agora, não é o tema da live, mas ela pergunta do meio do céu, que é É bem importante também no mapa. Muito importante. Super, importante. pode até entrar como RG astrológico também, né? Porque ele é bem importante. Quer falar um pouquinho, Rodolfo? Que é meio do céu? Carreira, reputação, ambição, expressão no público, a imagem pública da gente é o meio do céu. É a cúspide da casa 10, É. né? Assim, ascendente é assim, tecnicamente, né? Vamos no astrologuês. O ascendente é a cúspide da casa 1, o meio do céu você vai achar na cúspide da casa 10. Cúspide é o início de uma casa. Então ele vai, como ele está numa posição, até na maioria dos diagramas, né, de mapa astral superior, você vai ver que são os meios que você tem para atingir suas ambições, para você trilhar a sua carreira. Não precisa ser necessariamente o trabalho, né, o cotidiano, mas sim a carreira. Como que você faz a sua projeção social. O ascendente vai brincar no seu contato social, na sua imagem. Agora, a imagem física, que nem a Alegria falou agora mesmo no início da live. O ascendente mexe até com o nosso físico, com a nossa infância. Já o meio do céu, a pessoa até se conscientiza um pouquinho depois, porque é como a gente vai expressar nossos meios para poder ser alguém na vida. Como assim, ser alguém na sociedade mesmo, né? Como que eu contribuo? Qual é o meu papel de contribuição? Então, a maneira que eu tenho de mexer com isso é o meio do céu. É a nossa caminhada, né? O nosso caminho na vida, né? A gente consegue perceber muita coisa observando o meio do céu do mapa astrológico de uma pessoa. Porque embaixo, né, da casa 4 ela fala das raízes, da família, Fundo do céu. do que é o fundo do céu. Agora, o meio do céu é a caminhada, né? Como que você vai se apresentar para o mundo, né? Como que você vai... carreira... tudo que envolva Ambição mesmo. isso é o meio do céu. Acho que a gente respondeu. Acho Depois que sim. você. Acho E que um ponto importante, né, quando a gente fala, especialmente do ascendente, assim como tudo no mapa, gente, nada funciona sozinho. Mas se você tem ali algum planeta que está juntinho do ascendente, esse ascendente vai estar mais expressivo. Agora, se for Saturno também, ele vai dar uma diminuidinha, né? Vai dar uma restringida ali para ser um ponto de atenção. Mas sempre que a gente vai encontrar um planeta, né, juntinho do ascendente, então você pode olhar aquilo com muito mais carinho, que vai dar uma ativação diferente. Uma coisa que, assim, eu morro, tem assim, uma inveja, odeio falar inveja boa, mas que eu adoraria ter, né? Vênus no ascendente. Cara, como eu gostaria de ter Vênus no ascendente. Na verdade, eu queria ter Vênus no meu mapa astral inteiro, mas é uma delícia, né? Mas ter Vênus, quem tem Vênus, assim, junto no ascendente, gente, tem muita coisa legal. Tem muita possibilidade, são pessoas cheias de encanto. Assim como, além de ter um planetinha, né, faz essa conjunção com o ascendente, se tiver algum outro planeta fazendo um aspecto tenso, a gente vai encontrar desafios, uma necessidade de repensar a maneira de se expressar também. Quando tem uma quadratura, uma oposição, por exemplo, a gente vai ter essa necessidade de olhar com mais carinho para esse ascendente para a gente poder continuar desenvolvendo. Porque não é porque você tem ali as desculpas dos signos. É porque eu tenho Mercúrio em Sagitário, então eu falo pra caramba. Problema seu, amigão. Segura a língua. Você tem que saber trazer essa saber passagem. lidar, né? Na verdade, a grande sacada não é a gente ir contra o nosso mapa, né? É a gente aceitar o nosso mapa, aproveitar as potências e saber lidar, saber lidar. Eu acho que essa é a grande sacada. E dos planetas, muita gente até podia fazer uma live sobre planetas, né, Rodolfo? Que é bem legal a gente entender o arquétipo de cada planeta, porque cada planeta representa um arquétipo. Cada planeta tem uma força na astrologia. Então, Não é à toa que tem nome de deuses. Tem um fundo mitológico para a gente interpretar no significado de cada planeta dentro da astrologia.
Sim, por exemplo, se pega uma pessoa que tem um Marte no ascendente, né? Às vezes a gente está analisando o mapa de uma pessoa que tem muito pouco fogo, né? Ah, essa pessoa tem pouco fogo no mapa dela, mas ela tem um Marte no ascendente. Então, quer dizer, essa pessoa, ela não vai, não tem essa reatividade, não é uma pessoa Ou reativa, ela tem um Marte no ascendente, né? tá Então, jogando ali energia pra caramba. Vai ser uma pessoa sim, extremamente ativa, empreendedora, que dá pontapés iniciais em muita coisa, que vai pra briga mesmo na vida, enérgicas, dá toda uma caracterização. Assim, você falou de pouco fogo, né? Eu tenho nada diário no meu mapa, abrindo o diário do astrólogo aqui, mas o meu ascendente é aquário. sim, Então eu já tenho, por mais que eu não tenha ar direito no meu mapa, eu tenho uma condição dentro do meu mapa que me dá a oportunidade de ter contato com esse ar e me abrir para esse ar. Não é porque eu tenho ascendente aquário que eu posso justificar o fato de ser estúpido, rude, agressivo, etc. Não que eu não seja, mas mas é uma oportunidade que eu tenho também de usar pioneirismo aquariano, a quebra de paradigmas de aquário para poder também abrir a minha cabeça, para poder ter mais leveza e ser mais flexível, apesar de ser aquário. isso só confirma, gente, que é importante a gente não olhar só uma fatia do mapa, né? Para fazer análise astrológica, é importante a gente observar o mapa inteiro, entender o mapa inteiro, porque às vezes nada se anula na astrologia, tudo é Sem complemento, tudo. questão. Sempre, a gente está sempre, né? Mas essa característica fala muito de um assunto e parece que está se anulando porque tem um outro lado do meu mapa que a potência é outra. Sim, é um complemento. Nós somos complexos. O ser humano é muito Isso, complexo. eu lembro de uma aula do João Henrique, da gente falando sobre isso, interpretação de mapa, e ele falou uma coisa que assim ecoa até hoje quando a gente vai analisar um mapa. Não existe um mas na análise de um mapa. Por mais contraditório que pareça, é essa situação. Nós somos complexos e cheios de contradições. E é legal que o mapa astral, mostra justamente para a gente como que a nossa natureza é complexa, como que a gente é cheio de contradições, com várias aspectações de personalidade, emocionais. Assim como o ascendente vai sofrer influência da presença de um planeta ou de um aspecto, a Lua também. Às vezes você tem lá, né, pegar um caso assim, né, Alegria, mas que o pessoal, tipo, Lua em Áries, já que Áries é cheio de fogão, né, uma Lua em Sim. Áries. Mas você tem a Lua recebendo um aspecto de Saturno. Já dá o emocional já fica mais contido também. É porque Saturno é um planeta, gente, para quem não entende quem é Saturno. Saturno é um É, planeta que ele é mais denso, assim, sabe? sério, Ele é tarefa, sério, trabalho, dá existe uma da gente. seriedade, dependendo do lugar que ele está no mapa astrológico, é um lugar, até que a reflexão que fica é, será que eu sou capaz? Né, dependendo da casa astrológica que Saturno toca, e tocando a sua lua em Áries, que é uma lua extremamente expressiva, extremamente emocional, esse Saturno vai dar uma segurada, né? Vai. Ele dá aquela segurada. Assim como o Sol também. O Sol pode estar ali recebendo influências de outros planetas, está interagindo com outros planetas, e isso é o que dá muito da individualidade que a gente precisa ter o cuidado para olhar o mapa. Não é porque você é Sol em Virgem, você tem Sol em Touro, que você vai e ler lá o horóscopo, a revistinha, assim, não tem nada a ver com isso. Mas o que esse Sol está recebendo junto do restante do mapa também? Onde que ele está? Aquela expressão taurina pode ser, eu sou taurino e não sou comilão, parabéns para você, gosto muito, estimo que continue assim, mas pode estar numa casa em que você vai usar esse sol, tipo sol na casa 10, na expressão, pessoas de destaque, vida pública, em Touro. Poxa, uma pessoa que vai concretizar muita coisa na carreira, vai ter uma imagem pública muito prática, por exemplo, né? Então não dá para a gente limitar ao signo apenas.
Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Posso olhar o ascendente e a lua de outra pessoa para saber se a gente combina? Só isso? Só os dois? Com o mapa inteiro? E também a gente vai limitar Mas é uma impressionante, convivência, né? né? Por Não sei causa se do acontece com mapa. você, Rodolfo, mas quando eu falo que eu sou astróloga, eu tô em qualquer lugar, né? Sempre vem alguém, mas ai, Virgem combina com Aquário? Sempre. Essa pergunta é muito frequente. Né? A pessoa quer saber se um signo combina com o outro, mas é muito pouco Não, existe analisado, como né? você fazer uma análise a respeito de possibilidades e harmonias na sinastria? Existe. Existe sim. Só que é importante a gente ter em mente que uma sinastria vai mostrar uma tendência. Porque vamos falar sério, né, Alegria? Quando duas pessoas querem ficar juntas e elas têm consciência e amor próprio, ambas as duas têm amor próprio e querem que o relacionamento dê certo, elas vão em frente. Você acha que, por exemplo, pensar no caso assim, pegar um exemplo de relacionamento complicado famoso. Ai, gente, tem tantos e a gente fica assim, né? Angelina Jolie e Brad Pitt. Por exemplo, Vou imagina, abrir aqui a sinastria dos dois. pois é, fazer cena deve estar cheio de desafios, mas eles poderiam ter olhado para isso para poder continuar. Porque assim, existem trânsitos e direções que podem mostrar tendência a um divórcio? Que existe, existe. Mas quem vai decidir se você vai se divorciar ou não é o casal. É o caso da Frida Kahlo e o Diego Rivera. Aquelas idas e vindas, a natureza do Diego de não ser monogâmico, a Frida também não, se divorciaram. Acabaram, a Frida, quando faleceu, estava casada com o Diego. Imagina como que é uma sinastria dos dois, é que eu nunca fiz, né? Mas Sim. pensa que legal, os desafios. É possível? Pega o mapa inteiro, mas não se limita a isso, gente. É realmente convivência, vontade que vale a pena. E assim, a aceitação, né? Porque é bem interessante. Quando eu faço mapa sinastria, a primeira pergunta que eu faço para o casal é: vocês querem? Vocês querem ficar? Essa relação faz sentido para vocês? Porque assim, se a relação faz sentido para vocês, a gente tem que compreender como funciona. Cada pessoa funciona de um jeito, né? Cada um tem a maneira como um lida com o racional, com a emoção de uma maneira, o outro lida de outra maneira, o outro também tem uma questão que pode ser muito workaholic, e o outro já tem uma questão que tem um olhar mais especial para a família, e assim, Carinho, gosta de atenção. A gente entende, a gente fala assim, poxa, quando você compreende o seu companheiro, né, ou compreende a sua companheira, quem está ao seu lado, você começa eu quero estar com essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu respeito que essa pessoa, ela funciona diferente, né? A gente não funciona igual, né? Isso é muito interessante, não é, Rodolfo? Eu acho que e não só a sinastria de casal, sinastria também de filhos. Filho, amigos, né? Sócios. Sim. São relacionamentos. As pessoas são diferentes, né? E a gente sacar como funciona cada um, a gente pode até dar exemplos aqui falando do RG astrológico, né? De uma lua de um jeito, um sol de outro jeito. Até se vocês quiserem perguntar, até para a gente está aqui aproveitar a live para fazer uma análise aqui, né? Que é legal. Meu sol é tal, minha lua é tal, meu ascendente é tal, para a gente juntos chegar a uma conclusão, né? Sim. Legal, assim, olha, uma lua extremamente expansiva, uma lua em Sagitário, né? Um emocional aberto aí. E vai se relacionar com uma pessoa de touro. Um sol em touro casando, namorando com uma pessoa de lua em Sagitário. Vai dar certo? Além de considerar outros pontos do mapa. Poxa, deve ser super bacana, deve ser muito interessante, porque a contribuição do sol em touro de praticidade, de paciência, de saber esperar, pode ensinar muito para essa lua em Sagitário, para ela poder se acalmar de repente.
Assim como essa lua em Sagitário vai dar uma abertura emocional para o taurino de extremo conforto, de que o taurino pode gostar, né? Que o sol taurino vai gostar. Vai ter encontros? Vai, mas... e as possibilidades? Sim. Escorpião com aquário. Uma lua, então... alguém falou aqui? Escorpião com aquário, mas é o quê? O sol, que aí ele restringe muito. Mas você pode dar certo? Dependendo de como for os dois, a voltar dos dois, aí do escorpiano e do aquariano, show. É o que a gente pode entender, assim, do arquétipo do escorpião, né? Falando de arquétipos bem rasos, assim, só para entender um pouco. O escorpião com aquário, talvez o escorpião, ele tenha uma intensidade emocional. Ele tem uma intensidade emocional muito grande, porque é escorpião. Escorpião é um signo de água, é um signo que vai ali nas profundezas, né? O aquariano, ele é um signo de ar, ele é um signo que tem muito das ideias, muito livre, muito independente. Então, talvez a grande questão de um escorpião com aquário, pensando, é a questão dependendo, estou falando só do arquétipo mesmo, tá, gente? Sem, né? Que às vezes o escorpião pode sentir um pouco, o aquariano um pouco frio, porque o escorpião ele precisa muito, ele né? Quer um contato maior, né? Tem essa intensidade. Ele quer entender as nuances, vai fazer aquele jogo interessante de sedução, também às vezes. O aquário quer liberdade, ele quer a autonomia e independência. Ele é muito livre, muito independente. Touro com leão, ambos ascendentes escorpião. Precisaria tomar mais assim, tem jogando arquétipo. Leão, a majestade, destaque, intensidade, também é fogão. Touro, terra, que a gente estava comentando, né? E o ascendente escorpião. Então, os dois têm uma expressão mais de buscar ler as entrelinhas do mundo. Vai ser visto como misterioso, mas é mais tem aquela reserva observadora, assim, o predador que pode se fazer de presa de vez em quando. O leão nisso vai dar muito mais vazão, que tem mais energia ali, ele gosta de mais projeção, e o touro vai buscar coisas mais práticas, vai buscar as coisas de maneira mais lenta para poder conseguir assimilar aquilo que o leonino vai querer demonstrar, expressar diretamente, o taurino vai querer entender. Então, o taurino pode conseguir conciliar, de repente, a expressão leonina para si, para poder adquirir até segurança, né? Porque ele pode coletar vários elementos, mas sendo ascendente escorpião. Ele consegue captar várias entrelinhas ali para poder conseguir entender esse leão e assimilar tudo isso para chegar no consenso. E o leonino, esse ascendente escorpião também, demonstrando assim, ele joga, observa, né? Joga verde para colher maduro, para poder fazer o jogo do taurino, que vai querer, e assim, e touro e escorpião, que são signos opostos, ambos gostam de muito contato. E o que me vem na cabeça, tá vendo, Rodolfo, com esses dois signos, os dois signos têm uma teimosia, né? Então, eu acho que ali, essa união desses dois arquétipos, do touro com o leão, talvez dá, assim, quem está com a verdade, né? Quem tem razão? Uma pessoa é taurina, ascendente leão. Isso eu achei bacana. O sol, assim, e o ascendente nos opostos, né? Sim. Divertidíssimo. Sim, é interessante, né? Dá uma questão muito de quem está com a razão, né? A astrologia é para agregar, se conhecer e poder se relacionar melhor com a vida e com os desafios. Não vale se apegar a detalhes que limitam nossas atitudes e entendimento das situações. O mapa não julga as pessoas. Você não pode fazer julgamento de caráter por meio de um mapa. Gente. Não é possível. Não dá. É isso mesmo. Virgem, ascendente em Áries e Lua em Gêmeos, e o namorado Sagitário, só por ser sagitariano, deve ser a melhor pessoa. Sagitário, ascendente em Câncer e Lua em Gêmeos. Duas pessoas com Lua em Gêmeos se relacionando. O emocional tem um entende o outro. O emocional, não vou falar de complementação, mas um emocional de respostas muito próximas um do outro. E Virgem com Sagitário,
nessas configurações. Esse sagitariano aí, ele tem uma expansão de cuidado, né? Sagitariano no Sol e o ascendente em Câncer, ele vai ter um cuidadinho emocional super alegre até, mais jovial, com uma lua em Gêmeos também mais ativa, vai dar mais atividade emocional. Você pode esperar um carinho. Aí, às vezes, o carinho que falta, às vezes, pode vir a faltar nessa expressão virginiana aí com o ascendente em Áries, que é bem diretiva, encontra essa complementaridade super gostosa aí com esse sagitariano ascendente Câncer. Mas essa lua de vocês dois aí também deve ser show o namoro. Maravilhosa, é leve. Ela traz uma leveza para o lado emocional da relação, né? Eu não sei como é que é a vida da alegria. Aqui em casa só é um sagitariano com ascendente aquário e um ariano com ascendente em Gêmeos. Pensa. Aqui em casa é uma capricorniana com ascendente em Capricórnio. Né? Isso que é trabalho, gente. E a expressão, assim, a ética protestante está aí. Tá, mas aí tem que ver o mapa inteiro, porque no começo eu não entendia muito. Eu lia sobre Capricórnio e falava, gente, eu não me identifico com isso, porque eu sempre gostei de astrologia, sempre li muito sobre astrologia antes de começar a estudar mesmo. E aí eu me identificava, e aí que eu comecei a entender, né? O meu mapa inteiro e vi que eu não sou só um Sol em Capricórnio. Mas eu tenho também um leonino em casa, né? Um leonino com um ascendente em Aquário. Só por ser ascendente Aquário também, melhor pessoa. Ascendente Aquário. Tenho também um sagitariano aqui em casa, de 7 anos, com ascendente em Peixes, que é um grande desafio do meu mapa, né? Tem um amigo ascendente Peixes, Sagitário ascendente em Peixes, que ele sabe ser carinhosinho, assim, é uma pessoa afável. Mas te dobra, viu? Mas aquela coisa do ascendente em Peixes ser fofinho te engana facinho, né? Dá nó em pingo d'água. Sim, eu chego nos lugares, ninguém acredita de cara que ele é sagitariano. Porque ele é tímido, ele tem aquela timidez. A importância do ascendente. Ele passa aquele lado pisciano, né? Tem que conhecer o Gael, né, que é o meu primeiro filho, para entender que ele é um sagitariano. Porque aí ele se solta e mostra o sol dele. Mas aqui a máscara dele é totalmente pisciana. Ele fica aqui no meu pé, na minha perna. É por isso que eu gosto de comparar, né, o RG, os três, com o aparelho psíquico. Que aí a gente vai pegando, né? A lua é o id. É os nossos instintos, reações emocionais imediatas, espontâneas. O sol é o ego. É o eu. Aquela coisa da essência mesmo. E o ego, ele é construído, ele é decodificado, rearranjado, quando ele está em interação aí, né? Com a lua e também o superego. O superego é Saturno. Ele é comparável, análogo a Saturno. Porque as regras sociais que fazem a gente ter a nossa noção de limite, até para segurar essa lua também. E o ascendente, ele está por fora de tudo, que é o personagem. O personagem vai sendo que a gente vai construindo ao longo do tempo, ele é justamente com base, ele tá em contato, né? Enquanto o ego e o superego estão sempre em contato, então o Sol com Saturno estão aprendendo sempre, até para lapidar esse personagem que a gente tem no final de tudo, que é o nosso ascendente, no aparelho psíquico. Sim, é bem legal, Rodolfo, essa ideia do RG astrológico e entender também a astrologia juntando com a psicologia, né? Com a psicanálise. Amanhã eu vou fazer uma live com um grande amigo que é psicanalista e a gente vai falar da Lua. É demais. É demais. Porque a Lua, ela é muito... Ela também fala um pouco da infância, né? A infância também tem essa questão lunar, que a gente entende muito da infância. Alguém perguntou alguma coisa de infância aqui. Deixa eu ver. O RG astrológico das crianças é diferente olhar? Na verdade, não, né? Eu acho que é a fase da vida, né? Que a pessoa está vivendo. Eu acho que a gente, para entender um RG astrológico infantil, quem quer entender isso é um cuidador, né? É quem é pai, a gente vai tomando consciência, né, Alegria? Ainda mais o ascendente que vai sendo construído e percebido para poder entrar na vibe do signo mesmo.
a gente precisa tomar consciência mesmo daquilo. A criança é legal de observar porque é muito espontâneo, é muito rápido. Você vê a naturalidade do mapa astral ali. Sim, é uma tela vazia, né? A criança é uma tela vazia, que ainda não escreveu a sua história, né? E aí a gente, analisando o mapa infantil, o RG astrológico de uma criança, a gente vai compreendendo aquela criança que ela, com o tempo, ela vai, pelo autoconhecimento, ela vai se entendendo, e a gente como cuidador, como pai, mãe, vó, quem seja o cuidador daquela criança, vai entendendo como lidar com aquele ser que está iniciando aí sua vida, está com a página em branco para construir, para escrever a sua história, né? É bem interessante. Acho que a gente respondeu essa pergunta. Que legal. Agora estamos aí com bastante tempo de live, né? Já, eu não consigo ver o tempo que a gente já está acabando. Nós estamos com quase 1 hora já. Jura? Ai, nossa, como passou rápido, Rodolfo. Passou muito rápido. Isso que ele planejou assim, não, vai ser um negócio rápido, é simples falar do ascendente da luz do sol. É simples. Nossa, já tudo isso eu não estou nem conseguindo ver aqui o tempo. Então a gente vai encerrando já. Chegou a hora de encerrar a live, foi muito gostoso. A gente ficou programando outros. A gente ficou ansioso, né, Rodolfo? Eu não estou acostumada a fazer live, assim. Mas foi incrível, foi muito gostoso mesmo. Obrigada por aceitar o convite. Muito legal. Muito outras lives. Né? Gente, quem está assistindo aqui, quem está assistindo o gravado, comente. Eu gostaria de saber mais sobre os planetas, sobre qualquer assunto, né, que vocês gostariam. Para a gente poder pensar em comunicar, sim, para a gente poder organizar, mas fazer uma divulgação de assim, uma astrologia, não a astrologia clichê, né, alegria, mas fazer aquela astrologia séria. Acho que a gente está carente disso, né? De ter um trabalho sério para mostrar o quanto que funciona. Seja um céu simbólico ou eletromagnético todo aí, a astrologia funciona, somos provas vivas disso. Gente, funciona muito, é impressionante. Quando você começa a respirar a astrologia, a entender e a compreender, é impressionante mesmo, é maravilhoso. É um estudo bem intenso e especial. Agradeço a presença de todos aqui na live. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Com a gente. E seguimos juntos aí no Instagram. E divulguem para os amigos. E a gente segue aí para a próxima live, que a gente vai fazer mais uma live, hein, Rodolfo? Vamos fazer, sim. Adorei a ideia e o convite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi bem divertido. Acho que deu um match legal, sim. O pessoal que assistiu também, valeu pela paciência, muito obrigado aí. Entre nas nossas páginas, vejam os trabalhos que a gente tem lá, comentem com a gente, deixem mensagens, dicas, coisas que vocês querem saber, para a gente poder organizar outros encontros assim também. Um beijo.